O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria seja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isso é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, se nós pudéssemos resumir a liturgia da palavra hoje numa única palavra, seria a palavra amor. O amor talvez seja a palavra mais dita, mais falada, mais escrita no mundo. Eu acredito que é a menos vivida. A gente fala muito de amor, se escreve, fazemos declarações de amor, mas infelizmente a gente vive pouco. Basta a gente ver uma realidade marcada por tanto ódio, por tanta violência, por tanto rancor no coração das pessoas. É porque ainda nós não entendemos o que significa realmente o amor. E talvez a gente não entenda, ainda não entendemos o que é o amor, porque nós ainda não conhecemos Deus, como nos afirma São João. Portanto, a liturgia de hoje, do sexto domingo da Páscoa, nos propõe um contato com um tema tão fundamental, que é o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus, e que nós somos chamados a viver. A nossa primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos já nos aponta como que Deus nos ama. É um episódio onde o apóstolo Pedro, ele chega na casa de um pagão, de Cornélio, e lá ele faz um discurso, e ele diz assim: de fato, eu compreendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. O amor de Deus, Ele não faz distinção. Deus ama a todos de maneira igual. Nós, não. O nosso amor é direcionado, eu acho que a gente ama, ou entendemos que
que Deus ama só um grupo, só as pessoas que pensam como eu, que Deus só ama as pessoas que têm o meu jeito. Não. Eu digo que o amor de Deus é como um amor de uma mãe que tem vários filhos, e ela ama todos de maneira igual. E nós entendermos isso, como diz Pedro, Deus não faz distinção de pessoas, e nós fazemos. Nós colocamos no pedestal um melhor, outro pior, e assim por diante. E amamos segundo esses nossos critérios. Os cristãos, os primeiros cristãos vindos do judaísmo, eles pensavam assim, que Deus amava só a eles. E quando Pedro falava, vem a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce em todos que estavam ali naquela casa, judeus e pagãos. Portanto, o Espírito Santo de Deus veio mostrar que realmente a salvação, o amor de Deus é oferecido a todos. O amor de Deus não é patrimônio de ninguém, monopólio de ninguém. Às vezes nós entendemos que quem falamos para Deus, quem que Ele deve amar. Não. É um dom oferecido a todos. Com isso, o Deus que ama a todos os seres humanos, sem exceção, nos convida também a isso. Amar os diferentes, entre aspas, nós falamos, né? Amar a todos com bondade, com compreensão, com respeito. Portanto, esse amor, aqui já percebemos, nessa leitura, que o amor de Deus, Ele não faz distinção. E é esse amor que Jesus vai nos ensinar a viver. E aí nós temos a segunda leitura. São João nos convida a amar. Amar a partir de quem? De Deus. Como que nós podemos definir Deus? Difícil, né? Deus na sua grandeza, como que nós podemos definir Ele? Por mais que a gente fale o que Deus é, sempre vai ficar um vazio, porque toda a nossa compreensão não preenche na totalidade aquilo que Deus é. Mas São João encontrou uma palavra para definir Deus. Ele nos diz: Deus é amor. Ele define Deus nessa única palavra. E nos diz assim: quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Se a gente não ama, nunca vamos conhecer Deus, porque a fonte do verdadeiro amor é Ele. E São João diz que a demonstração desse amor é que Ele enviou o seu Filho, por amor a nós. E não fomos nós que amamos primeiro. Ele diz assim: não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou. Deus não ficou lá esperando uma declaração de amor nossa para nos dizer: eu te amo. Ele nos amou primeiro. Antes de nós amarmos a Ele, Ele nos amou. Porque o amor de Deus não coloca condição. Ele não coloca condição para amar. Eu vou só te amar se você for desse jeito. Não. Todas as nossas misérias que todos nós temos, diante de todas as imperfeições que todos nós temos, Ele nos ama. Ele nos ama nas nossas imperfeições, porque o amor dele chega primeiro. E é quando nós demonstramos, respondemos esse amor, é que nós somos transformados por Ele. É por isso que o Evangelho de hoje nos fala disso. O texto de hoje está no contexto do discurso de despedida de Jesus.
E ele diz assim para os discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu gostaria que nós pensássemos, imaginássemos agora o contexto que Jesus falou isso. Quando Jesus falou isso, imaginem vocês, foi numa quinta-feira à noite, a última ceia dele. Era quinta-feira à noite, ele estava em Jerusalém. Depois dessa ceia, ele já sabia o que ia acontecer. Ele ia sair da mesa, ele iria para o Jardim das Oliveiras, lá ele ia chorar muito. Ele sabia, daí a pouco Judas chegou com os soldados, deu o beijo da traição e ele foi preso. Já era sexta-feira. Foi nesse contexto de dor, de sofrimento, tanto para Jesus como os discípulos, diante da traição de um amigo, diante daquilo que iria acontecer com ele, que ele disse, para amar. Então o contexto é um contexto difícil para se falar de amor. E Jesus estava ali com seus discípulos. E aí, é como se ele sabia que ia morrer. E ele tinha que deixar um testamento. É como um pai e uma mãe, talvez alguém tenha experimentado isso. Há poucos dias alguém me disse, isso que no leito da morte a mãe dele chamou e disse para ele: olha, eu gostaria que você fosse assim, que você mudasse. Então imagine vocês que Jesus chama os discípulos e dá a última recomendação para eles, como um testamento. E o que Jesus diz? Amem. E isso marcou tanto a vida dos discípulos que João guardou isso no coração e escreveu e deixou no Evangelho para nós. Portanto, o texto de hoje nos fala dessa palavra, permanecer no amor. A palavra amor aparece 3 vezes numa sequência. Como o Pai me amou, e depois ele vai dizer, eu também amei vocês. E por fim ele diz, permaneço no meu amor. O Pai amou Jesus e demonstrou sempre o seu amor por ele. Jesus correspondeu a esse amor do Pai, cumprindo os seus mandamentos. Da mesma forma, Jesus demonstrou o seu amor por nós, como eu vos amei. E assim nós devemos também corresponder a esse amor de Jesus. Portanto, seria uma estrutura de 3 planos: o amor do Pai pelo seu Filho, o amor de Jesus por nós e o nosso amor uns pelos outros. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Eu sempre digo isso. A primeira parte da frase é compreensiva, não exige muito não. Ame uns aos outros. Ótimo. Mas aí Jesus fala assim, mas não é amar de qualquer jeito não. É amar como eu vos amei. Aqui que está a questão. Nós precisamos amar uns aos outros da maneira que Deus nos ama. E como que Deus nos ama? Incondicionalmente. Ele não coloca, eu vou amar você se. Deus não coloca se. Aqui é importante lembrar que os gregos, eles tinham 3 palavras para designar o amor. E as 3 palavras dos gregos iam dizer para nós 3 tipos de amor. O Evangelho cita 2, mas os gregos tinham 3. Primeiro, a palavra que os gregos usavam para designar amor era a palavra eros. É daí que vem a palavra erótico, É o amor entre o casal, é o amor carnal, que deve existir entre um casal. É daí que vem essa palavra, O eros vem do erotismo, do erótico. É o amor
conjugal, que faz parte da vida de um casal, que edifica um casal. A segunda palavra é a palavra que vai dizer amor, é filia, que chama amigo, amizade, é um amor de amigo, né? E o terceiro é a palavra ágape, que é o amor incondicional que Jesus fala no Evangelho de hoje. Mas é interessante que quando ele usa a palavra ágape, como eu vos amei, é um convite para permanecer no seu amor, é a experiência do amor de Deus. Como o Pai me amou, também vos amei. O ágape não exige, simplesmente ama. Ele não coloca condição, ele não pergunta por quê. Jesus morreu na cruz por amor, não foi para um grupo, foi para todos nós. É o amor ágape, é o amor incondicional, o amor no qual Jesus nos convida a permanecer. Permanecer no amor de Jesus é um movimento, onde você ama e deixa ser amado. Eu amo e eu também me deixo ser amado. Jesus usa também o amor no sentido da filia, da amizade. O amor, a amizade é diferente do ágape. O ágape ama porque ama, não coloca condição. Mas a amizade sim, você tem o direito de escolher quem deve ser seus amigos. Você não vai ser amigo de todo mundo, é até impossível. É impossível, né? Eu brinco, como diz a música antiga do Roberto Carlos, 1 milhão de amigos. Não existe isso. Há alguns. E você tem o direito de escolher. Você não é obrigado a ser amigo de todo mundo. É a filia. Nós somos obrigados, é o ágape. Este nós somos. É amar de maneira incondicional a todos. A amizade, nos tempos de hoje, é urgência. Quantas pessoas que vivem solidão, que sufoca, que adoece, porque o imaginário das redes sociais faz pensar que às vezes a gente tem muitos amigos, os tais seguidores, né? Seguidor não é amigo não, meu irmão. Amizade não é virtualidade. Amizade não são números. Amizade é algo concreto. É presença, não é número. E portanto Jesus nos revela hoje, diz assim: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. O servo, o patrão não é obrigado a dizer para o servo o que ele vai fazer. Mas os amigos sim, os amigos partilham a vida. Geralmente é difícil reconhecer o amor de Deus no sofrimento. Deus nos ama com um amor que muitas vezes a gente não compreende, mas que precisa ser experimentado e vivido por nós. Portanto, nesse domingo, Jesus nos convida a participar dessa corrente de amor, a permanecer nela, porque Jesus diz no final do Evangelho de hoje: o que eu mando é isso, amem uns aos outros. Ele afirma mais uma vez: amem uns aos outros. E assim nos convida a viver na sua presença. Portanto, a única lei que deve nos reger é o amor. Amai uns aos outros como eu vos amei. E eu te perguntaria a você: quais são as marcas do amor de Deus na sua vida? Você já se perguntou, já procurou saber quais as marcas do amor de Deus na minha vida?
Eu acredito que todos nós temos muitas marcas desse amor. E é revendo as marcas desse amor que mesmo nas nossas fragilidades, mesmo nas dificuldades que nós temos, nós podemos colocar o nosso olhar fixo nele, permanecer no amor. Aí quando nós desviarmos, distanciarmos desse amor, vamos olhar para ele. Olhar para ele na cruz. E ali nós vamos renovar. Sim, o Senhor me amou e continua me amando. E aí nós podemos retomar esse amor bonito que Deus nos ama. Um amor incondicional. Um amor tão grande que nós precisamos experimentar e praticar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Professemos a nossa fé.